O Processo, de Franz Kafka. Capítulo 3. Na sala de sessões vazia, o estudante, as secretárias. Toda a semana seguinte, dia a dia, K esteve esperando uma nova citação. Não podia acreditar que tivesse sido aceita sua decisão de renunciar aos interrogatórios e, como esperara em vão, até a noite do sábado, uma comunicação nesse sentido, supus que tacitamente estava convocado para ir no domingo seguinte, à mesma hora e à mesma casa. De modo que no domingo voltou lá. Dessa vez subiu diretamente pela escada que correspondia. Tomou também os corredores já conhecidos. Alguma gente que se recordava dele o saudou quando cá passou diante de suas portas, mas esse já não teve necessidade de perguntar a ninguém, de modo que muito depressa chegou à porta do lugar que procurava. Apenas bateu nela. Abriram-lhe e, sem prestar atenção à mulher que era a que conhecera da vez anterior, encaminhou-se cá, diretamente à sala contígua. Hoje não é dia de sessões, disse a mulher. Por que hoje não há sessão? Perguntou K, sem poder acreditar tal coisa. Mas a mulher convenceu quando abriu a porta que dava para a sala vizinha. Estava realmente deserta e em seu vazio parecia ainda mais lamentável que no domingo anterior. Sobre a mesa que se achava colocada no mesmo lugar, no estrado, havia alguns livros. Posso olhar esses livros? Perguntou K. Não porque sentisse particular curiosidade por eles, mas apenas para que não fosse inteiramente inútil sua ida a esse lugar. Não, disse a mulher, voltando a fechar a porta. Não é permitido. Esses livros pertencem ao juiz de instrução. Ah, sim, concordou K com um movimento de cabeça. Estes livros serão evidentemente livros jurídicos. E o modo de exercer a justiça que aqui se tem exige que não somente se condene o inocente, mas que se faça além disso, sem que este saiba o porquê. Assim será, declarou a mulher, que não entendera inteiramente as palavras de K. Pois bem, estou eu. Então me vou, disse K. Quer que comunique alguma coisa ao juiz de instrução? Perguntou a mulher. Você conhece-o? Perguntou por sua vez K. Certamente, retrucou a mulher. Meu marido é porteiro do tribunal. Somente então K percebeu que a habitação em que a última vez apenas vira a bacia para lavar roupa era agora um quarto perfeitamente habitável. A mulher, notando o seu assombro, disse: Sim, este é o quarto que nos dão. Somente nos dias de sessão temos que desocupá-lo. O emprego do meu marido tem muitas desvantagens. Não me surpreendo tanto por causa da habitação, disse olhando, irritado, mas pelo fato de que você seja casada. Está por acaso pensando no incidente que ocorreu na passada sessão e pelo qual tive de interromper seu discurso? Perguntou a mulher. Naturalmente, retrucou K, mas isso já passou e hoje o que eu tenho quase esquecido. Naquele momento, contudo, me enfureceu. E agora você vem me dizer que é uma mulher casada. Pois não foi em prejuízo seu que interrompi seu discurso. Saiba que, depois, julgaram muito severamente a sua atitude. Pode ser, disse K, evitando falar tal assunto. Mas isso não a desculpa. Todos aqueles que me conhecem me desculpam, replicou a mulher. Aquele homem que me abraçou, então, me persegue há muito tempo. Talvez eu não pareça, em geral, muito atraente. Contudo, para ele eu sou. Não tenho nenhum recurso para proteger-me contra esse homem. Até meu marido teve de convir com isso. Se quer conservar seu emprego, tem de o admitir, porque esse homem é um estudante que sem dúvida chegará a possuir um grande poder. Sempre anda atrás de mim. Exatamente antes que você chegasse, acabava de partir. Isso está conforme a tudo o restante, declarou K. Não me surpreende de modo algum. Porventura você tem o propósito de reformar aqui algumas coisas?
Perguntou a mulher, lenta e inquiridoramente, como se estivesse dizendo algo que fora tão perigoso para ela como para cá. Já eu deduzira de seu discurso que, pessoalmente, me agradou muito. Certo é que somente tive a oportunidade de escutar uma parte dele, já que no início não estava presente, e ao terminar me encontrava no solo deitada com o estudante. É tão desagradável o que acontece aqui, acrescentou depois de uma pausa e segurando uma das mãos de Cá. Você acredita que poderá conseguir alguma melhora? Cá sorriu, movendo um pouco sua mão, que se achava entre as suaves dela. Para dizer a verdade, retrucou Cá. Não me empenho absolutamente em obter aqui alguma melhora, para usar sua própria expressão. Além do mais, se, por exemplo, você dissesse isto ao juiz de instrução, esse se riria de você, ou então a castigaria. A bem da verdade, não me encontro metido nestas coisas de vontade própria, nem jamais perturbar o meu sono, as necessidades de melhoras que pudesse estar a exigir este sistema judiciário. Mas me vi obrigado a meter-me nestas coisas, isso sim, por minha própria conta, visto que estou presumidamente detido. Sim, o fato é que eu estou detido. Mas de todos os modos, se pudesse ser-lhe útil em alguma coisa, faria o que fosse preciso, naturalmente com muito prazer, não apenas por amor ao próximo, mas além disso, porque também você poderia, da sua parte, auxiliar-me. Como poderia eu ajudá-lo? Perguntou a mulher, mostrando-me, por exemplo, esses livros que estão sobre a mesa. Mas, imediatamente, exclamou a mulher, arrastando a Cá apressadamente atrás de si. Eram livros velhos, muito usados. A encadernação de um deles estava na sua metade quase toda destruída. As folhas se mantinham unidas apenas pelas graças a uns tantos fios. Que sujo está tudo aqui, disse Cá, meneando a cabeça. Então a mulher apressou-se a limpar com avental os livros, ou pelo menos a tirar-lhes o pó que os cobria, antes de que Cá chegasse a pegá-los nas mãos. Cá abriu o livro que estava por cima de todos. Diante dos olhos apareceu-lhe um desenho indecente. Tratava-se de um homem e de uma mulher, despidos, sentados em um canapé. A intenção geral do desenhista era evidente, mas sua falta de talento havia sido tal que, no final das contas, não se via ali senão um homem e uma mulher, cujos corpos exageradamente feios parecia quererem sair do desenho, que, em razão da falsa perspectiva, pareciam voltar um para o outro apenas à custa de grandes esforços. Cá não continuou folheando esse livro, senão que, abrindo o segundo volume, leu somente o título. Tratava-se de uma novela, Os Padecimentos que Greta teve de sofrer de seu marido Hans. E estes são os livros jurídicos que se estudam aqui, disse Cá, e estes são os homens que terão de me julgar. Eu auxiliarei, disse a mulher. Você quer? Mas pode fazê-lo realmente, sem correr qualquer risco? Acaba de dizer-me, contudo, que seu marido depende inteiramente de seus superiores. Apesar de tudo, desejo ajudá-lo. Venha, temos que conversar. Não mencione mais os perigos que eu possa correr. Unicamente tema o perigo quando eu quero. Venha. Então, apontando com a mão o estrado, propôs-lhe que se sentasse ali com ela nos degraus. Você tem uns formosos olhos negros, disse a mulher, quando se assentaram olhando de baixo o rosto de Cá. Dizem-me que também tem formosos olhos, porém os seus são muito mais belos. Saiba que me agradam desde o primeiro momento em que o vi chegar aqui. Essa foi a razão também pela qual depois eu me vim à sala da Assembleia, coisa que antes nunca fizera, que em certo sentido até me está proibida. Isto explica tudo, perguntou Cá. Agora oferece-se a mim. Está tão corrompida como todos aqui. Já se cansou dos funcionários da justiça, o que é muito compreensível, e saúda com prazer qualquer estranho.
dizendo-lhe um elogio sobre seus olhos? Cá ergueu-se sem dizer nada, como se tivesse dito em voz alta seus pensamentos, e como se, portanto, a mulher não precisasse de mais explicações sobre a sua atitude. Não acredito que você possa me ajudar, disse K. Para isso seria necessário ter relações com funcionários superiores. Você, sem dúvida, apenas conhece funcionários subalternos, que aqui formigam em profusão. Esses são certamente os que você conhece muito bem e dos quais poderia conseguir muitas coisas. Não o duvido. Mas o máximo que você conseguiria obter deles não teria uma importância fundamental no resultado definitivo do processo. A única coisa que se conseguiria com isso seria comprometer a amizade sua com alguns desses senhores. Isto é o que eu não desejo. Continue mantendo, como até agora, as suas relações com essa gente que, para dizer a verdade, me parece que lhes são indispensáveis. Tenho de lhe dizer isto não sem o lamentar, pois para corresponder ao seu cumprimento, faço-lhe saber que você também me agrada muito, especialmente quando a vejo como agora com um ar tão triste para o qual, entretanto, não há motivo. Você pertence à organização que eu tenho de combater, na qual, contudo, se encontra muita vontade. Até ama ao estudante, e se não o ama, pelo menos o prefere a seu marido. Isso é coisa que muito facilmente se pode inferir de suas próprias palavras. Não, exclamou a mulher, que continuava sentada, voltando a segurar a mão de Cá, que esse não o pode afastar suficientemente rápido. Não precisa ir-se embora. Não deve ir-se fazendo um mau juízo de mim. Seria capaz de partir realmente neste momento? Sou tão insignificante a ponto de não querer fazer-me o favor de ficar ainda um instantinho comigo? Você interpretou-me mal, disse Cá, tornando a sentar-se. Se na verdade é importante para você que eu fique, farei isso com gosto, pois tenho tempo. Vim com a esperança de que hoje me interrogariam. O que fiz antes foi simplesmente implorar-lhe que não fizesse nada com relação ao meu processo. Nisso, contudo, não há nada que possa incomodá-la, pois pense que não me importa absolutamente qual seja o resultado deste processo e que me rio da condenação que pudesse acompanhá-lo. Isso supondo-se que o tal processo chegue realmente a ter um fim. Coisa de que eu duvido muito. Antes acredito que este interrogatório, seja já por negligência ou esquecimento, já seja talvez por medo dos funcionários, ficou interrompido ou que o será dentro em breve. Claro está que também é possível que, com a esperança de obter algum enorme benefício, continue instruindo esta causa, o que representaria um empenho vão, coisa que desde já posso afirmar com segurança, pois não tenho o propósito de subornar ninguém. De todos os modos, bem poderia fazer-me o favor de comunicar ao juiz de instrução ou a qualquer outro dos funcionários a quem lhe agrade difundir notícias importantes que nunca, quaisquer que sejam os artifícios de que tão fecundos são esses senhores, me resolverei a empregar o suborno. Todo o empenho nesse sentido seria absolutamente estéril. Pode dizer isso abertamente. Além do mais, talvez eles mesmos tenham percebido já. E ainda que não acontecesse assim, pouco me importa que cheguem a perceber isso agora. Serviria para que esses senhores se livrassem desse trabalho, certamente que me livrassem também de alguns incidentes desagradáveis, que contudo aceitaria se soubesse que isso constituiria um contragolpe para os outros. Eu farei de modo que assim seja. Você conhece realmente o juiz de instrução? Certamente, retrucou a mulher. Precisamente foi ele o primeiro em que pensei quando lhe ofereci minha ajuda. Não sabia que fosse apenas um funcionário subalterno, mas eis que você o diz, talvez seja assim. Contudo, acredito que a conclusão que ele leve às autoridades superiores terá de ter, de todos os modos, alguma influência. E saiba que o juiz de instrução escreve muitos informes. Você diz que os funcionários são preguiçosos.
Contudo, nem todos o são, certamente. Ao menos esse juiz de instrução não o é. Escreve muito. Por exemplo, no domingo passado, a sessão continuou até a noite. Então foi embora todo mundo, mas o juiz de instrução ficou na sala. Tive de levar-lhe uma lâmpada de cozinha, porque não tinha outra, mas ele ficou satisfeito com ela e imediatamente começou a escrever. Enquanto isso, chegou o meu marido, que exatamente naquele domingo tinha dia de folga. Fomos buscar nossos móveis, tomamos a pô-los na sala. Depois vieram alguns vizinhos, com os quais conversamos à luz de uma vela bastante tempo. Em resumo, esquecemos-nos do juiz de instrução e acabamos por ir dormir. De súbito, no meio da noite, deviam ser já altas horas da noite. Desperto e vejo que junto à minha cama está o juiz de instrução, com uma das mãos diante da lâmpada para que sua luz não despertasse o meu marido. Na verdade, este era uma precaução desnecessária, porque meu marido tem um sono tão profundo que a luz não o teria despertado. Sobressaltei-me tanto que pouco faltou para que lançasse um grito, mas o juiz de instrução tinha aspecto amável, exortou-me a que fosse prudente, cochichando disse-me que estivera escrevendo até esse momento, que viera ali para devolver-me a lâmpada, e que nunca esqueceria o aspecto que eu apresentava quando me encontrou dormindo. Digo-lhe tudo isto unicamente para fazer-lhe notar que o juiz de instrução escreve efetivamente muitos informes, especialmente sobre você, pois evidentemente as declarações suas constituíram um dos assuntos fundamentais da sessão de domingo passado. Pois bem, informes tão extensos não podem carecer por completo de importância. Além disso, pelo incidente que eu acabo de referir, você pode bem compreender que o juiz de instrução me pretende que exatamente neste primeiro tempo de seu interesse, porque somente agora fixou sua atenção em mim, posso exercer uma grande influência sobre ele. Tenho ainda um outro indício de que agora lhe interesso realmente. Ontem enviou-me como presente pelo estudante, no qual muito confia e que é seu colaborador no trabalho, umas meias de seda, presumivelmente como recompensa, porque limpo a sala de sessões. Mas isso não é senão uma desculpa, pois esse trabalho entra no rol de minhas obrigações, e por ele se paga o meu marido. São umas meias formosas, veja você. Estendeu então as pernas e levantou as saias, até os joelhos, para ficar um momento olhando para as meias ela mesma. São umas meias muito boas, até demasiado finas, pois, na verdade, não são adequadas para mim. De súbito, interrompendo-se, pôs a sua mão sobre a de cá, como se quisesse tranquilizá-lo, ao mesmo tempo em que dizia, sussurrando, quieto, Bertoldi. Quieto, Bertoldi espia-nos. Cá lentamente levantou o olhar. Junto à porta da sala de sessões estava de pé um jovem, de pequena estatura e de pernas tortas, que procurava dar-se dignidade roçando uma barbinha rala, incipiente e vermelha, pela qual nesse momento passeavam seus dedos. Cá olhou com curiosidade. Era esta a primeira vez que se encontrava pessoalmente frente a um estudante dessas para ele desconhecidas ciências jurídicas. Um homem que, sem nenhuma dúvida, chegaria ainda a desempenhar funções superiores. Em troca, o estudante, aparentemente, não prestou a menor atenção a cá. Limitou-se a fazer à mulher um sinal com o dedo, por um momento afastou de sua barba e dirigiu-se para a janela. A mulher inclinou-se sobre cá e lhe sussurrou. Não se aborreça comigo. Rogo-lhe 1.000 vezes. Não vá também pensar mal de mim. Agora preciso seguir essa espantosa criatura. Veja que pernas tortas tem. Mas logo volto e então irei com você. Se me acolhe. Irei onde você quiser. Poderá fazer comigo tudo quanto deseja. Sentir-me-ei feliz de permanecer o maior tempo possível afastada daqui e muito mais, certamente, se fosse para você.
Acariciou ainda um instante a mão de Ká, pôs-se de pé de um salto, correu para a janela. Involuntariamente, Ká fez um movimento no vazio, como para segurar a mão da mulher. Essa mulher o atraía verdadeiramente, e apesar de todas suas reflexões, Ká não via nenhuma razão pela qual não pudesse entregar-se a essa tentação. Sem fazer nenhum esforço, rechaçou a fugaz objeção que lhe ocorreu nesse momento de que ela o estava segurando para entregá-lo à justiça, porque de modo poderia fazê-lo? Porventura não continuaria livre para poder destruir em um momento toda essa justiça, ao menos no que dizia respeito a ele? Não podia, talvez, alimentar essa simples confiança sobre si mesmo? E ela lhe fizera ofertas de ajudas que pareciam sinceras e que talvez não fossem insignificantes. Além disso, talvez Ká não pudesse se vingar de maneira mais completa sobre o juiz de instrução e todos os seus sequazes que há de tirar-lhes essa mulher e torná-la sua. Bem, poderia acontecer alguma vez que o juiz de instrução, depois de ter estado redigindo laboriosamente informes mentirosos sobre Ká, encontrasse a altas horas da noite vazio o leito dessa mulher. E vazio porque ela pertencia a Ká, porque essa mulher que nesse instante estava junto à janela, de corpo voluptuoso, flexível e cálido, cingido por seu escuro vestido de pano grosseiro e pesado, unicamente pertenceria inteiramente a Ká. Depois de ter afogado deste modo as suspeitas que concebera contra aquela mulher, pareceu-lhe que o diálogo que tinha lugar junto à janela se tornava muito demorado, pelo que começou a golpear sobre o estrado, primeiro com os nós dos dedos e depois com o punho. O estudante lançou um rápido olhar para Ká, por cima do ombro da mulher, mas não pareceu estar incomodado, porque se apertou ainda mais contra ela e a abraçou. A mulher baixou profundamente a cabeça em atitude de estar ouvindo com grande atenção. Então, quando ela baixou a cabeça, o estudante beijou-a ruidosamente no pescoço, sem deixar, porém, de lhe falar. Ká viu nisto um sinal da tirania que o estudante exercia sobre a mulher e que confirmava as queixas desta. Pôs-se de pé e começou a passear de um canto ao outro da sala. Entre olhares de soslaio que dirigia ao estudante, pensava Ká em qual seria o modo mais rápido de desfazer-se dele, de modo que não acolheu inteiramente mal as palavras do estudante que, visivelmente molestado pelo ir e vir de Ká, que algumas vezes degenerava em sapatear, observou-lhe. Se você está tão impaciente, pode ir-se. Já podia tê-lo feito, ninguém o teria lamentado. E sim, devia ter-se ido no momento em que eu o encontrei, e muito depressa. Se por um lado essa observação atestava o estalar da cólera do estudante, por outro se manifestava nela também a arrogância com que o futuro funcionário de justiça falava ao infeliz acusado. Ká, permanecendo de pé muito próximo dele, disse-lhe sorrindo: Estou impaciente, é verdade, mas o melhor modo de vencer minha impaciência é que você nos deixe sós. Contudo, no caso de que você tenha vindo estudar, entendo que é estudante, com muito gosto de deixar-lhe-ei este lugar e me irei com esta senhora. Além do mais, você precisa estudar ainda muito antes de chegar a ser juiz. É certo que não conheço bastante precisão essa justiça de vocês, mas suponho que você não se contentará unicamente em pronunciar grosseiros discursos. Certamente já sabe compor com toda a falta de vergonha. Não se deverá tê-lo deixando em liberdade, disse o estudante, como se quisesse dar à mulher uma explicação das ofensas. As palavras de Ká. Foi um erro. Disse isto ao juiz de instrução. Pelo menos deveria ter se disposto que nos intervalos dos interrogatórios ficasse detido em seu quarto. Às vezes não consigo entender o juiz de instrução. Seus discursos são inúteis, disse Ká, estendendo a mão para a mulher. Vamos, venha comigo.
Ah, não, retrucou o estudante. Não, não, não. Você não a levará. E, com uma força que ninguém lhe teria atribuído, ergueu nos braços a mulher e, encurvado, olhando-a ternamente, correu para a porta. Esta atitude mostrava que o estudante sentia certo medo por cá. Contudo, atreveu-se ainda a irritá-lo, acariciando com a mão livre o corpo da mulher e oprimindo-a contra si. Cá deu precipitadamente 2 passos em direção a eles, dispondo-se a tirá-la dele e, se fosse necessário, a estrangular o estudante. Mas nesse momento a mulher exclamou: tudo é inútil. O juiz de instrução me manda buscar. Não posso ir-me com você. Este pequeno espantalho, prosseguiu dizendo enquanto passava a mão pelo rosto do estudante, este pequeno monstro não me deixará e não quer ver-se livre dele, gritou K, batendo com a mão no ombro do estudante, que rangeu os dentes, voltando-se para ela. Não, exclamou a mulher, rechaçando a K com ambas as mãos. Não, não, não. Que está você pensando? Seria minha perdição? Deixo, rogo-lhe, mas deixo. Ele não faz senão cumprir a ordem do juiz de instrução. Agora está me levando à presença do juiz. Pois vão-se, porém não quero mais vê-la, disse K. Furioso e cheio de desencanto, empurrando o estudante, que se desequilibrou um instante e que, porém contendo que não ter sido derrubado ao solo, apressou o passo levando sua carga. K seguiu lentamente. Compreendia bem esta era a primeira derrota, indubitavelmente, que sofria por parte desta gente. Certo que não teria nenhum motivo para atemorizar-se, sofrer essa derrota, tão somente porque ele mesmo provocara a luta. Se tivesse ficado em sua casa e levasse sua vida comum, seria 1000 vezes superior a essas pessoas, as quais poderia afastar de seu caminho com um simples pontapé. E entrou e representou a si mesmo o ridículo espetáculo que, por exemplo, daria a esse lamentável estudante, esse raquítico menino, esse encurvado barbudo, posto de joelhos diante do leito de Elsa, pedindo-lhe perdão com as mãos postas. Tanto se contentava cá com essa ideia que determinou-se, se apressasse alguma oportunidade para isso, levar alguma vez o estudante à casa de Elsa. Invadido pela curiosidade, Cá chegou-se até a porta, porque desejava ver para onde levavam aquela mulher, a qual o estudante, sem dúvida, não poderia levar nos braços pela rua. Cá comprovou então que o caminho era mais breve do que teria imaginado. Exatamente em frente do quarto, partia uma estreita escada de madeira que provavelmente chegaria à água furtada e que, formando uma curva, não permitia ver o lugar onde terminava. O estudante subiu com a mulher por essa escada, ia já mais lentamente resfolegando, pois a precipitada fuga o fatigara. A mulher saudou a Cá com o movimento da mão e, por meio de repetidos encolhimentos de ombros, pretendia mostrar que ela não era culpada desse rapto. Contudo, tais movimentos não revelavam muito desgosto. Cá fitou-a de modo inexpressivo, como se tratasse de uma estranha. Não queria nem que se lhe percebesse o seu desencanto, nem tampouco que podia vencer com facilidade sua desilusão. O estudante e a mulher já tinham desaparecido da vista de Cá. Este continuava ao pé da porta. Tinha que admitir que a mulher não somente o enganara, mas também lhe mentira ao dizer-lhe que a conduziam ao juiz de instrução. Porque com todos os diabos o juiz de instrução não podia estar esperando-a na água furtada da casa. Essa escadinha de madeira não aplicava nada por mais que a consultasse. Nesse momento percebeu Cá um cartãozinho colocado junto ao começo da escada. Aproximou-se dele e viu que ali estava escrita, com letra infantil e pouco hábil, a seguinte inscrição: entrada para as secretarias dos tribunais. De modo que ali, no desvão de uma casa de cômodos, estavam localizadas as secretarias dos tribunais. Não era, sem dúvida, essa uma instalação que pudesse despertar muito respeito. Era verdadeiramente tranquilizador para um acusado comprovar de quão pouco dinheiro dispunha essa justiça que se via obrigada a fazer funcionar seus escritórios
em um local onde os inquilinos da casa, que eram todos paupérrimos, atiravam os trastes inúteis. Está claro que não ficava desprezada a hipótese de, mesmo dispondo essa justiça de dinheiro suficiente, seus funcionários se precipitariam sobre ele antes que fosse utilizado em assuntos judiciais. Pelo que cá vira até o momento, isto era muito provável, somente que uma corrupção semelhante na justiça, por desonrosa que fosse para um acusado, era do fundo mais tranquilizadora do que sua suposta pobreza. Agora precisou compreender também cá que a justiça se envergonhava de fazer comparecer para o primeiro interrogatório o acusado em um desvão de escada e que por isso preferia incomodá-lo em sua própria casa. Em que posição de superioridade se sentia cá frente àquele juiz que exercia suas funções em uma água furtada, enquanto ele mesmo no banco dispunha de um grande escritório com antessala e através das grandes janelas podia contemplar o espetáculo que lhe oferecia a praça mais animada da cidade? Certo é que não tinha rendas suplementares derivadas do suborno ou a extorsão e que tampouco podia fazer com que sua ordenança lhe levasse ao seu escritório uma mulher nos braços. Mas cá renunciava gostosamente a tudo isso, pelo menos nesta vida. Cá continuava ainda de pé diante do cartão, quando o homem que subira as escadas deteve-se diante da porta aberta do quarto. Olhou dentro dele, através da qual podia ver-se também a sala de sessões, e por fim perguntou a Cá se não tinha visto por ali uma mulher. Você é o porteiro dos tribunais, não é mesmo? Perguntou Cá. Sim, respondeu o homem. E você é o acusado Cá. Agora o reconheço. Seja bem-vindo. E assim dizendo, estendeu a mão a Cá, que de nenhum modo esperava por isso. Contudo, hoje não é dia de sessão, disse o porteiro, ao ver que Cá se calava. Sei disso, retrucou Cá. Enquanto contemplava o traje de civil do porteiro de justiça, que como única insígnia oficial apresentava junto a alguns botões comuns, 2 dourados que pareciam ter sido tirados de um abrigo velho de oficial. Há um momento estive falando com sua mulher. Já não está aqui. O estudante levou-a ao juiz da instrução. Você já sabe? Disse o porteiro. Sempre me levam. Hoje é domingo, de modo que não tenho obrigação de fazer nenhum trabalho. Contudo, apenas para afastar-me daqui, me mandam fazer alguma inútil comunicação. E a verdade é que não me mandam muito distante, para que eu tenha esperança, se me apresso muito, de poder voltar a tempo, talvez. De modo que corro por essas ruas quanto posso, grito a minha comunicação à pessoa a qual fui enviado, faço pela abertura da porta, respirando com tanta dificuldade que mal podem entender o que eu digo. Corro outra vez para cá, porém já o estudante foi mais rápido do que eu. Está claro que ele tem de fazer um caminho muito mais curto. Não precisa senão descer correndo essas escadas que levam ao desvão. Se eu não precisasse tanto do meu cargo, há muito tempo que eu teria amassado o estudante contra a parede. Aqui mesmo contra a parede, onde está esse cartão. Não cesso de sonhar com isso. Aqui, um pouco acima do piso, vejo arrebentado, com os braços abertos, os dedos separados, com as pernas torcidas, formando um círculo, e tudo em volta dele salpicado de sangue. Até agora isso não foi mais do que um sonho. E não existiria outro meio? Perguntou Cá sorrindo. Não sei de nenhum outro, retrucou o porteiro. E agora a coisa se tornou pior. Antes se limitava a levá-la com ele. Agora leva-a, o que por outro lado há tempo que eu esperava, ao juiz de instrução. Será que sua mulher não tem nenhuma culpa do que se passa? Perguntou Cá, violentando-se, pois tanto se sentia atormentado ele também agora pelos ciúmes. Sim, certamente, disse o homem. Até creio que ela tem a culpa principal. Foi ela quem se apaixonou por ele. Quanto ao estudante, está sempre correndo atrás de todas as mulheres. Somente nesta casa foi expulso já 5 departamentos nos quais tinha conseguido introduzir-se.
Minha mulher é sem dúvida a mais formosa de toda a casa, e eu sou o que estou em piores condições de defender-me. Se as coisas são assim, então realmente não tem remédio, disse K. Mas por que não? Perguntou o porteiro dos tribunais. Seria preciso surrar uma vez a esse estudante, que é um covarde, quando se aproxima de minha mulher, de modo tal que nunca mais se atreva a fazê-lo. Mas eu não posso castigá-lo, nem outros querem fazer-me esse favor, pois todos temem seu poder. Somente um homem como você poderia fazê-lo. Por que como eu? Perguntou K, surpreso. Mas é que você está acusado, replicou o porteiro. Sim, disse K, mas exatamente por isso, tanto mais devo temer que o estudante influa, se não porventura no resultado final do processo, ao menos provavelmente na instrução do mesmo. Sim, certamente, disse o porteiro, como se a opinião de K fosse tão exatamente justa quanto a sua própria. Mas, em regra geral, aqui não se efetua nenhum processo desnecessário. Não partilho da sua opinião, disse K, o que, porém, não me impedirá que, no momento oportuno, me ocupe do estudante. Ficar-lhe-ia muito grato, disse o porteiro, com um tom algo cerimonioso, mas parecia que, no fundo, não acreditava que o seu supremo desejo pudesse realizar-se. Talvez exista aqui, prosseguiu dizendo K, muitos outros funcionários, talvez todos, que mereçam o mesmo tratamento. Sim, afirmou o homem como se tratasse de algo óbvio. Depois contemplou K com um olhar que revelava maior confiança que até esse momento, apesar de toda a sua cordialidade, havia manifestado e acrescentou. Todos se revoltam. Mas parecia que essa conversação se lhe fizera um tanto incômoda, porque a interrompeu de repente, declarando: Agora eu tenho de me apresentar na secretaria. Quer me acompanhar? Não tenho nada a fazer ali, respondeu K. Poderá ver os escritórios. Ninguém se incomodará com você. Vale a pena de se ver? Indagou K, hesitando, embora na realidade tivesse muita vontade de ir. Pareceu-me, disse o porteiro dos tribunais, que podia interessá-lo. Bem, disse K, por fim, acompanho. E subiu as escadas ainda mais rapidamente do que o porteiro. Chegando em cima, tropeçou e quase caiu, pois de trás da porta ainda havia um outro degrau. Não se tem nenhuma consideração com o público, disse. Em geral, não se tem consideração nenhuma, confirmou o porteiro. Olhe só para esta sala de espera. Era um longo corredor para o qual davam portas toscamente feitas que se abriam para as diversas seções em que estava dividida a água furtada. Embora não se visse ali nenhuma entrada direta de luz, a passagem não estava inteiramente às escuras, pois as seções que davam para ele, em vez de estar separadas por uma só parede, tinham em alguns trechos simples caniçadas de madeira, que chegavam até o teto, através dos quais se filtrava alguma luz. Podiam-se ver alguns empregados, que escreviam sentados em uma mesa ou que, de pé, junto à divisão de madeira, olhavam pelos seus buracos a gente que passava pelo corredor. Na passagem via-se pouca gente, sem dúvida porque era domingo. Aqueles que ali se achavam tinham um aspecto muito modesto. Estavam sentados a intervalos quase regulares sobre as duas longas filas de bancos de madeira que havia em ambos os lados da passagem. Todos estavam vestidos sem nenhum esmero, embora a maior parte deles, a julgar pela expressão do rosto, pela atitude, pelo corte da barba e por muitos outros indícios, permitia estabelecer, certamente com pequeníssimas exceções, que pertenciam à classe elevada da sociedade. Como não existissem varas ali, tinha colocado seus chapéus, provavelmente, seguido o exemplo de algum deles, o qual se tinha lembrado de fazer debaixo dos bancos. Os que estavam sentados junto à porta, quando viram chegar K e ao porteiro dos tribunais, puseram-se de pé para saudar, vendo o que os outros, acreditando que também eles tinham que cumprimentar, fizeram o mesmo, de modo que todo mundo se foi levantando por sua vez.
Mas nenhum deles ficou inteiramente erguido, mas com as espáduas encurvadas e os joelhos dobrados. Permaneceram ali de pé como mendigos de rua. Cá esperou que chegasse junto dele o porteiro, que marchava às suas costas, e lhe disse: quantas humilhações terá sofrido essa gente? Sim, disse o porteiro dos tribunais, são acusados. Todos os homens que aqui vê são acusados. Realmente? Então são companheiros meus. E voltando para um homem franzino, de elevada estatura e de cabelo já grisalho, que estava perto dele, perguntou-lhe cortesmente: que está você esperando aqui? A inesperada pergunta de cá deixou o homem perturbado. Circunstância que se tornava tanto mais penosa de se observar, posto que ostensivamente se tratava de um homem do mundo que, em outra parte, sem nenhuma dúvida, ocupava uma posição dominante e que não podia facilmente esquecer a superioridade que conquistara sobre muitos outros. Aqui, porém, parecia não poder responder a uma pergunta tão singela, porque ficou olhando para os demais como se esses tivessem a obrigação de auxiliá-lo, como se ninguém pudesse exigir dele uma resposta, se os outros não o ajudassem a dá-la. Nesse momento interveio o porteiro, que disse para tranquilizar e animar aquele homem: esse senhor pergunta-lhe apenas que espera você aqui. Respondeu-lhe: pois? A voz do porteiro, sem dúvida conhecida para o homem, agiu com melhor resultado. Espero, começou a dizer o homem sem poder prosseguir. Certamente escolhera esta primeira palavra para responder com toda a precisão à pergunta que lhe fora formulada. Mas não soube como continuar. Alguns dos que ali que se achavam esperando aproximaram-se, rodearam o grupo. Então o porteiro lhes disse: afastem-se, afastem daqui. Deixem o corredor livre. A gente afastou-se um pouco, embora sem tornar a ocupar seus lugares anteriores. Enquanto isso, o homem interrogado recuperara-se de sua perturbação e até mostrou um débil sorriso ao responder: há cerca de um mês eu apresentei a esse tribunal alguns escritos com referências ao meu caso e eu espero o resultado da tramitação. Parece que você se preocupa demais, disse K. Sim, é que se trata do assunto meu, retrucou o homem. Nem todos pensam como você, replicou K. Eu, por exemplo, também sou um acusado. Contudo, tão certo como aspiro à bem-aventurança, é que não apresentei nenhum escrito, mas, e ainda mais, nem sequer empreendi nada nesse sentido. Você acredita, pois, que seja necessário fazê-lo? Não sei com exatidão, respondeu o homem, voltando a adotar uma atitude de incerteza. Sem dúvida, acreditava que K se estava rindo dele, por isso teria preferido, indubitavelmente, voltar a repetir sua resposta anterior, por medo de incorrer em uma nova falta, mas percebendo o olhar impaciente de K, limitou-se a dizer: no que me diz respeito, apresentei escritos. De modo que você não acredita que eu seja um acusado? Perguntou K. Ah, certamente. Sim, eu creio, exclamou o homem, pondo-se um pouco de lado. Mas no tom de sua resposta percebia-se mais temor que convicção. Então você não me acredita? Perguntou K, segurando por um braço, e levado a proceder assim pela atitude humilde do homem, como se pretendesse forçá-lo a que cresce nele. Não quisera fazer-lhe mal, apenas o segurara muito suavemente. Contudo, o homem deu um grito como se K não o tivesse segurado apenas com 2 dedos, mas com umas tenazes em brasa. Esse ridículo grito determinou que K se enfadasse definitivamente, de modo que não acreditavam que fosse um acusado, pois tanto melhor, talvez, o tomasse até por um juiz. Então, para se despedir, voltou a segurar o homem por um braço, dessa vez efetivamente com força. Empurrou-o sobre o banco e continuou seu caminho. A maior parte dos acusados é extremamente sensível, disse o porteiro. Atrás de K e do porteiro reuniram-se ao redor do homem, que já havia deixado de gritar,
quase todos os que estavam esperando pareciam perguntar-lhe a respeito do que realmente acontecera. Nesse momento apareceu pelo corredor, saindo ao encontro de K, um guarda ao qual se reconhecia como principiante pelo sabre, cuja bainha, pelo menos, a julgar pela cor, era de alumínio. K ficou surpreendido e até se atreveu a deter o guarda com a mão. Este, que vinha por causa do grito, perguntou o que acontecera. O porteiro dos tribunais procurou tranquilizá-lo com algumas palavras, mas o guarda declarou que ele mesmo tinha que se apresentar no local da ocorrência. Saudou e seguiu seu caminho com passos muito apressados, mas assim mesmo curtos, provavelmente porque padecesse de gota. Jacá não prestou nenhuma atenção ao guarda, nem às pessoas que estavam no corredor, e menos ainda quando descobriu que aproximadamente na metade da passagem saía outra, sem portas, que lhe ofertava a possibilidade de pôr-se a andar para a direita. Perguntou ao porteiro se era esse o caminho que devia tomar, e este confirmou. Então K introduziu-se no novo corredor. Sentia-se incomodado de ter que caminhar 1 ou 2 passos adiante do porteiro, porque ao menos nesse lugar podia dar a impressão de que era um detido a quem se conduzia sob vigilância. Por isso detinha-se frequentemente para esperar o porteiro, que entretanto sempre ficava para trás. Por fim, disse K, para terminar essa situação incômoda, já vi o aspecto que tem tudo isso. Agora queria ir-me. Ainda não viu tudo, retrucou o porteiro de justiça, com um tom perfeitamente natural. Não queria ver tudo, disse K, que além do mais se sentia realmente cansado. Quero ir-me. Como se chega à saída? Não estará perdido, não é mesmo? Perguntou o porteiro com surpresa. Você deve ir até aquele ângulo e dobrar depois o corredor que está à direita, que o levará exatamente à porta de saída. Venha comigo, pediu K. Mostre o meu caminho. Certamente me extraviarei. Existem aqui tantos caminhos. Este é o único caminho, replicou o porteiro, com um tom já cheio de censura. Não posso continuar seguindo. Tenho de levar uma comunicação. Já perdi muito tempo com o senhor. Venha comigo, repetiu K, com a voz mais enérgica, como se por fim tivesse surpreendido o porteiro em uma mentira. Não grita assim, advertiu o homem, com um sussurro. Aqui por todas as partes estão os escritórios. Se não quiser voltar sozinho, venha um pouquinho comigo ou espere aqui até que tenha cumprido a minha função. Depois o acompanharei com muito prazer. Não, disse K. Não quero esperar. Tem que me acompanhar agora. K não se tinha detido ainda a considerar o lugar em que se encontrava, mas fê-lo somente quando viu que se abria uma das muitas portas de madeira que existiam ali. Apareceu então uma moça, a qual, sem dúvida, atraída pelas palavras de K, perguntou-lhe: Que deseja o senhor? Atrás dela, à distância, via-se na penumbra um homem que também se aproximava. K consultou com um olhar ao porteiro, o qual lhe declarara que, entretanto, ninguém se preocuparia ali com ele. Sendo assim, agora já vinham 2 empregados, e sem dúvida pouco faltaria para que todo o pessoal burocrático fosse pedir-lhe explicações sobre sua presença ali. A única razoável e aceitável seria declarar que ele era um acusado, que desejava conhecer a data de seu próximo interrogatório. Mas essa era precisamente uma explicação que não queria dar, particularmente atendendo a que não se ajustava à verdade, pois apenas havia chegado por curiosidade, ou que constituía uma explicação que menos ainda podia dar, por seu desejo de estabelecer se o interior desse sistema de justiça era tão repugnante como seu exterior. E em verdade assim lhe parecia haver tido razão em suas suposições. Não queria prosseguir adiante. Contentava-se com o que já vira. Além disso, não se encontrava em condições de enfrentar nenhum alto funcionário que em qualquer momento podia sair por alguma daquelas portas. O que queria era ir-se embora, e o faria em companhia do porteiro, ou mesmo sozinho, se fosse preciso. Mas a sua muda atitude devia parecer chocante, porque,
Com efeito, a jovem e o porteiro dos tribunais o olhavam de modo tal como nele devesse ocorrer em um instante alguma grande metamorfose que de modo algum queriam deixar de ver. Já perto da porta estava de pé o homem que cá vira antes à distância. Achava-se de pé, apoiado firmemente junto à portinhola, balançando-se um pouco sobre a ponta dos pés, como se fosse um espectador impaciente. Somente então a moça percebeu que o procedimento de cá era resultante de um ligeiro mal-estar que certamente sentia. Então, levando para lá uma poltrona, perguntou-lhe: "Não quer sentar-se?" Cá sentou-se imediatamente e apoiou os cotovelos nos braços da poltrona para conseguir suster-se melhor. "Sente algum mal-estar? Não é verdade?" perguntou-lhe a moça. Cá tinha agora o rosto da jovem muito perto do seu e notou nele uma expressão severa, como costumam ter muitas mulheres, exatamente em plena juventude. "Não se preocupe muito com isso", disse a jovem. "Aqui isso não é nada de extraordinário. Quase todos os que aqui vêm pela primeira vez sentem essa vertigem. É a primeira vez que você vem aqui. Está claro, não há nada de extraordinário em seu mal-estar. O sol esquenta muito, a armadura do teto, as vigas de madeira também quentes são as que fazem com que este ar seja tão denso e pesado. Por isso, este não é um lugar muito apropriado para escritórios burocráticos. Por maiores que sejam as vantagens que a margem dessa circunstância oferece. Pelo que diz respeito ao ar, é quase irrespirável nos dias de grandes audiências, que além do mais se verificam aqui quase diariamente. Se a isso você acrescenta que a gente traz aqui acima muita roupa para secar, coisa que naturalmente não podemos impedir totalmente que os inquilinos o façam. Já não se maravilhará de sentir aqui um pequeno mal-estar, mas acaba se acostumando por completo a este ar. Depois que você volta aqui 2 ou 3 vezes mais, já não perceberá sequer quão opressiva é a atmosfera. Está se sentindo melhor? Cá não respondeu. Era penoso para ele abandonar-se aos cuidados dessa gente por causa da repentina franqueza que o invadira. Por causa da repentina fraqueza que o invadira. Além disso, conhecer as causas de seu mal-estar não teria melhorado, mas, pelo contrário, se sentia ainda pior do que antes. A jovem percebeu logo. Então, para propiciar a cá um pouco de alívio, apanhou um pau que estava apoiado contra a parede, com ele empurrou uma clarabóia que se abria ao ar livre exatamente sobre o local onde se achava cá. Mas ao fazê-lo assim, caiu sobre cá tanta fuligem que a moça precisou tornar a fechar imediatamente a clarabóia e com seu lenço limpar as mãos de cá, que se encontrava muito cansado para fazê-lo ele mesmo. Teria apreciado ficar ali sentado tranquilamente até ter recobrado forças suficientes para ir-se embora, o que conseguiria sem dúvida mais depressa, quanto menos se ocupassem dele. Mas ali estava a moça que lhe disse: "Você não pode ficar aqui. Está estorvando o trânsito." Cá perguntou apenas com olhares que espécie de trânsito era o que ele estava entorvando. "Se deseja, eu o levarei à enfermaria." "Ajude-me você, por favor", disse ao homem que estava apoiado na porta, o qual se aproximou então logo de cá. Esse, porém, não queria ir à enfermaria. Justamente desejava evitar que o levassem mais longe, pois quanto mais continuasse se introduzindo ali, tanto pior seria. E também pior se sentiria. "Já posso ir-me embora", disse por isso, pondo-se de pé, hesitante, sentindo-se como paralítico por causa de ter se acostumado à comodidade da poltrona, mas não pôde manter-se erguido. "Não posso", disse, meneando a cabeça e voltando a sentar-se. Pensou então no porteiro dos tribunais, que teria podido tirá-lo dali, contudo com tanta facilidade. Mas parecia que esse se tinha ido já há muito tempo. Cá procurou com o olhar pelo espaço que havia entre o corpo da jovem e do homem, que estavam de pé junto dele, mas não pôde encontrá-lo.
Creio, disse o homem, que além do mais vestia com extrema elegância, trazia um traje no qual se destacava particularmente o casaco cinzento, terminado em 2 grandes pontas agudas. Que o mal-estar desse senhor se deve à atmosfera que aqui reina. Por isso me parece que o melhor que podemos fazer é não levá-lo à enfermaria, mas tirá-lo desses escritórios. Isto mesmo, exclamou K em voz alta, tomado de súbita alegria que o fez quase interromper o discurso do homem. Com toda certeza sentir-me-ei logo melhor. Além disso, não estou tão débil. Apenas preciso que me sustentem um pouco por baixo dos braços. Não lhes darei muito trabalho. O caminho não é muito longo. Leve-me apenas até a porta. Ali me sentarei um pouco sobre os degraus. Depois me recuperarei desta fraqueza. Para dizer a verdade, nunca me acontecem destes ataques. Eu mesmo estou surpreso disso. Também eu sou funcionário. Estou acostumado ao ar dos escritórios. Mas esse daqui parece demasiadamente pesado. Vocês mesmos acabam de dizê-lo. Querem, pois, ter comigo a amabilidade de me ajudar um pouco? Sinto verdadeiramente vertigens. Creio que não conseguirei pôr-me de pé sozinho. Então ergueu os braços para que os outros pudessem segurá-lo com maior facilidade. Mas o homem, longe de aceder a esta súplica, ficou tranquilamente com as mãos enfiadas nos bolsos, suas calças, e rompeu a rir. Está vendo? Disse, dirigindo-se à jovem. Quer dizer que eu adivinhei a verdade. Esse senhor apenas aqui se sente mal, mas em geral não. A moça também sorriu, mas com a ponta de um dedo deu uns leves golpezinhos sobre o braço do homem, como querendo significar que este se permitira a respeito de cá uma brincadeira muito pesada. Mas que pensara você? Perguntou o homem, sem deixar de rir. Está claro que vou auxiliar esse senhor a sair daqui. Verdadeiramente. Então está bem, disse a jovem, enquanto inclinava por um momento a delicada cabeça. Não atribuía muita importância a esse riso. Advertiu a K, que novamente assumira um aspecto triste e que, olhando fixamente diante de si, não parecia precisar de nenhuma explicação. Esse senhor, permite-me que o apresente? O senhor o permitiu com um gesto da mão. Esse senhor é o secretário de informação. E ele quem dá às partes em litígio todas as informações que precisam. E como nosso sistema de justiça não é muito conhecido pela população, continuamente se estão pedindo informes para todas as perguntas que são feitas, tem respostas. Pode você pô-lo à prova se assim o deseja. Contudo, não é este seu único mérito. Outro mérito possui em sua elegante indumentária. Nós, quer dizer, todos os empregados, pensamos certa vez que era preciso que o encarregado de dar informações, que continuamente está em contato com as partes, que além disso é o primeiro ao qual estas ocorrem, precisava vestir-se elegantemente para produzir no público uma primeira impressão de dignidade. Os outros, como você mesmo pode verificá-lo olhando-me, desgraçadamente, vamos muito mal vestidos, com vestes já fora de moda. Contudo, não teria muito sentido que prestássemos alguma atenção em nosso modo de vestir, visto que estamos quase que permanentemente nos escritórios. Até dormimos aqui. Mas, como já lhe disse, consideramos que era necessário que o secretário de informações tivesse roupas elegantes. Com tudo isso, como a administração, que a este propósito é algo estranha, não quis encarregar-se dos gastos. Tivemos que fazer nós mesmos uma coleta, no qual, além disso, participaram algumas partes litigantes, de modo que podemos comprar-lhe este formoso traje e ainda outros.
já estava preparado para que produzisse, por seu aspecto, uma boa impressão, mas seu riso põe tudo a perder, porque amedronta a gente. É verdade, disse o senhor histrionicamente. Mas não a compreendi ainda, senhorita. Por que conta a este senhor todas as nossas intimidades? Ou melhor dizendo, por que o põe ao corrente delas, já que, para dizer a verdade, ele nada pretende saber? Não precisa senão olhá-lo para comprovar que, evidentemente, apenas está preocupado com suas próprias coisas. Cá não sentia a menor vontade de o contradizer. A intenção da moça podia ter sido boa. Talvez suas palavras estivessem destinadas a distraí-lo ou a ofertar-lhe a ocasião de recuperar-se, mas esse recurso ficou frustrado. Precisava explicar ao senhor o seu riso, disse a jovem, pois era muito ofensivo. Creio que me perdoaria piores ofensas se finalmente o conduzissem para fora daqui. K não replicou nada, nem mesmo ergueu a vista. Admitia que o tratassem como uma coisa e até preferia assim, mas de súbito sentiu a mão do secretário de informação sobre um dos seus braços e a da moça sobre o outro. Mas erga-se, homem débil, disse o secretário de informação. Fico-lhes muito agradecido aos dois, exclamou K, alegremente surpreendido, enquanto se punha de pé lentamente e dirigia as mãos que lhe emprestavam ajuda para aqueles lugares de seu corpo que tinham maior necessidade de apoio. Pareceria, disse a jovem, falando em voz baixa junto ao ouvido de K, quando já os três se tinham posto em marcha pelo corredor, que eu tivesse um grande interesse em apresentar ao secretário de informação sob uma luz favorável, mas acredite como quiser, o único propósito meu é dizer a verdade. Não é homem de coração duro. Não está obrigado de modo algum a ajudar a sair daqui as partes litigantes enfermas. Contudo, como você vê, faz isso. Talvez nenhum de nós tenha o coração duro. Talvez todos nós apreciemos socorrer os acusados. Apenas que, como funcionários da justiça, que muito facilmente assumimos a aparência de ter o coração duro e de não querer ajudar a ninguém. Aí está algo que eu lamento muito. Não quer sentar-se aqui um pouquinho? Perguntou o encarregado das informações, quando se encontraram já na passagem de espera, exatamente frente àquele acusado com o qual K havia estado falando ao entrar. Agora este quase se sentia envergonhado diante dele. Antes se mostrava tão seguro e erguido diante dele. Agora, em vez, tinha de se apoiar em duas pessoas, enquanto que o seu chapéu era seguro pelo secretário de informação, que o balançava na ponta dos dedos. Seu cabelo estava em desordem. Uma mecha pendia em sua fronte suarenta. Não obstante, o acusado em questão não pareceu perceber nada. Permanecia de pé em atitude humilde diante do secretário de informação, que passou sem fitá-lo, procurando apenas desculpar sua presença. Bem sei, disse, que hoje não poderá dar resposta aos meus escritos, mas de qualquer modo, vim pensando que poderia esperar aqui. Como é domingo, tenho tempo e aqui não incomoda ninguém. Não precisa desculpar-se tanto, disse-lhe o encarregado de informação. Toda sua preocupação não é senão digna do maior elogio. É certo que você está ocupando aqui desnecessariamente um lugar, mas apesar disso, enquanto não me incomode, de modo algum lhe impedirei que continue você, nos menores detalhes, o curso de seu assunto. Quando se vê gente que descuida vergonhosamente os seus deveres, aprende-se a ter paciência com gente como você. Sente-se. Vê como saber falar com os acusados? Sussurrou a moça. K assentiu com um movimento de cabeça. Mas no mesmo instante se sobressaltou quando ouviu que o secretário de informações voltava a perguntar-lhe: Não quer sentar-se aqui um instantinho? Não, respondeu K. Não quero descansar agora.
pronunciara essas palavras com a maior decisão possível, porque na realidade lhe teria agradado muito sentar-se. Sentia-se enjoado como no mar. Acreditava encontrar-se a bordo de um barco que se movia em meio de um mar agitado. Parecia-lhe que a água se precipitava contra as paredes de madeira e que do fundo do corredor vinha um ruído como de água que batesse com força. Parecia-lhe que todo o corredor se balançava de um lado para o outro e que as partes em juízo que estavam esperando nele, de ambos os lados, subiam e desciam no balanço. Por isso, tanto mais incompreensível era a tranquilidade da atitude da moça e do homem que o levavam. Cá estava entregue a eles. Se o soltassem, cairia como uma tábua. Dos olhos pequenos de seus acompanhantes partiam olhares agudos, dirigidos aqui e ali. Cá sentia que não podia acertar seu passo pelo caminhar regular, que aqueles tinham e que o levavam quase de rastros. Por fim percebeu que lhe faltavam, porém não compreendeu o que lhe diziam. Por fim percebeu que lhe falavam, porém não compreendeu o que lhe diziam. Apenas ouviu o ruído que enchia todo esse espaço e que, com um tom invariavelmente alto, parecia soar como uma sirena. Fale mais alto, murmurou, mantendo a cabeça baixa, sentindo-se envergonhado, porque bem sabia que eles tinham falado suficientemente alto, por mais que para ele suas palavras tivessem sido incompreensíveis. Por último, como se diante dele se tivesse rompido a parede, bateu-lhe no rosto uma corrente de ar fresco. Então ouviu o que diziam junto dele. Primeiro diz que quer ir-se embora. Depois, quando se lhe repete com vezes que aqui está a saída, não se move. Cá percebeu que se encontrava diante da porta de saída, que a moça abrira. Pareceu-lhe que todas as suas forças retornavam de súbito, de modo que, para gozar de antemão a sua liberdade, apressou-se a descer alguns degraus da escada com o fito de despedir-se dali dos seus acompanhantes, que se inclinavam para ele. Muito obrigado, repetiu diversas vezes, enquanto lhes apertavam a mão, a ambos, repetidas vezes, coisa que deixou de fazer apenas quando acreditou notar que aqueles dois, acostumados ao ambiente dos escritórios, não resistiam ao ar relativamente fresco que provinha da escada. Apenas puderam responder. A moça talvez até se sentisse precipitado ao solo se Cá não tivesse fechado a porta com extrema rapidez. Cá permaneceu ainda um instante de pé, com a ajuda de um espelhinho de bolso, penteou o desordenado cabelo. Recolheu o chapéu que fora parar no descanso da escada. Sem dúvida, o secretário de informações o tinha tirado ali. E apressou-se depois a descer em grandes saltos, sentindo-se tão lépido que até quase se assustou de tal mudança. Sua saúde, muito robusta, nunca lhe tinha deparado semelhantes surpresas. Seria o caso de que seu corpo se revoltasse e pretendia fazê-lo sofrer um novo processo quando suportava tão sem cansaços o antigo? Não rechaçou inteiramente o pensamento de que seria mister que na primeira ocasião consultasse um médico. Em todo caso, estava resolvido. A este respeito podia consultar-se a si mesmo, a empregar no futuro melhor do que estas 2 vezes as manhãs dos domingos.